Gente, hoje eu vou começar uma nova série chamada Ateísmo. E o nome da primeira pregação é Ateísmo é Tolice. Vamos ler o Salmo 53. Versículo 1. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O primeiro versículo diz que o tolo diz que Deus não existe. E é sobre isso que eu vou pregar hoje. O ateísmo tem sempre, ultimamente, sido associado à inteligência. Quanto mais inteligente, mais ateu você será. E eu vou tentar demonstrar hoje que isso é burrice, mentira. Mas, por que estudar ateísmo se vocês são crentes? Ora, se até homens muito melhores do que nós, homens muito mais inteligentes do que nós, apostataram da fé, caíram da fé, é claro que todos nós também somos suscetíveis a cair da fé. Além disso, nós devemos estudar sobre isso, para que, em primeiro lugar, possamos dar razão da esperança que há em nós, como Pedro disse em sua carta, que todos nós estejamos prontos para dar razão da esperança que há em nós. Quando alguém perguntar por que você crê no que você crê, você tem que dar um motivo. Qual o motivo? Me mostre, me prove que você tem um bom motivo para crer no que você crê. Hoje em dia, infelizmente, é muito comum ouvir de muitos evangélicos o seguinte argumento como prova irrefutável de que sua fé é verdadeira. Olha, vem para a minha igreja porque eu senti uma coisa muito boa. Olha, eu tive uma experiência. Muitos cristãos têm usado isso, mas não é assim que defendemos a nossa fé. Sentir, experiências, tudo isso é suscetível a erro. Os argumentos da fé cristã não são esses. Para provar a veracidade da fé cristã, os argumentos não são esses. Nós temos bons motivos para provar que Deus existe e que Jesus Cristo é a revelação de Deus, é a encarnação de Deus. Em segundo lugar, é importante estudarmos ateísmo para fortalecermos a nossa fé. Você sabia que até em torno de 70% no Brasil, 70% de jovens cristãos que ingressam na faculdade abandonam a fé? E a maioria deles abraçando o materialismo, o ateísmo? Nos Estados Unidos, o pastor Woody Bauchan chega a dizer que, cita uma pesquisa que declara que de 70% a 80% dos jovens cristãos, no segundo ano de faculdade, abandonam a fé. Ou seja, de cada 10 jovens que ingressam na faculdade, quase 9, abandonam a fé. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque um dos motivos é que a maioria desses jovens foram apenas entretidos na igreja. Entretidos ao longo de sua caminhada. Poxa, mas o meu filho foi criado na igreja. Criado de que jeito? Foi entretido. Cultinhos de jovens que parecem baladinhas evangélicas, salinhas do entretenimento, pregações rasas. Ora. Quando um professor, com meia dúzia de argumentos fajutos, se encontra com um menino sem nenhum argumento, é claro, esse menino acaba perdendo o que ele nunca teve. Não é que é destruído alguma coisa nele. Não havia nada ali. Havia apenas entretenimento evangélico. Ele não foi instruído de verdade na palavra. Não foi. Na hora que um rapazinho com a barriga chapada aparece diante de uma menina, o cultinho balada, aqueles muitos eventos para entreter a molecada, para prender a molecada, não serão o suficiente. É necessário uma fé robusta para vencer tentações enormes. É necessário. Na hora da dor mais profunda, palavras de consolo, pregações constantes de prosperidade, não são muros fortes o bastante para resistir às investidas de Satanás.
Nos momentos de tempestade, quando a tempestade bater, a sua autoestima elevada, o bolso cheio, não significarão nada na hora da tempestade. Porque é basicamente assim que se resume também um outro segmento de pregadores hoje, preocupados apenas com a sua autoestima, ao invés de se preocuparem em fortalecer a sua fé, querem apenas inflar os seus egos. Paulo, em 2 Timóteo, ele escreve da cadeia. Ele diz assim: não tenha vergonhas do seu encarcerado. E ele também diz: eu estou prestes a ter o meu corpo oferecido como libação. Ou seja, quando Paulo escreve Timóteo, ele está preso e sabendo: eu vou morrer, eu serei decapitado. Você sabe? Uma coisa é sofrer um acidente, pum, bati. Outra coisa é você saber, olha, daqui a pouco, meio-dia, você vai ser torturado. Meio-dia, sua cabeça vai rolar. Você sabe a tensão que isso envolve. Paulo está preso, sabendo que a sua cabeça vai cair. E aí? O que Paulo faz? Como ele lida? Como ele lida com isso? Com esses sofrimentos terríveis? Ele diz assim: não se envergonhe, Deus está no controle. Porque eu sei em quem tenho crido. O povo perece porque falta conhecimento. Ele não diz eu sinto. Não, eu sei. Ter uma fé bem fundamentada, é isso que sustenta você. É isso que sustenta o seu filho. E é por isso que eu vou falar para você hoje sobre o ateísmo e dizer que é uma estupidez. E que a sua fé é o terreno mais sólido sobre o qual você pode edificar a sua vida e criar os seus filhos. Ateísmo é tolice. Diz o tolo no seu coração: não há Deus. E hoje eu quero começar mostrando a partir da perspectiva da criação. Como declara o Salmo 19, que os céus proclamam a glória de Deus. A natureza grita que existe um Criador. Primeiro princípio que eu quero ensinar para vocês hoje: tudo que existe tem uma explicação. É isso que a natureza é um argumento lógico, mas é bíblico. Porque Deus não disse que a natureza proclama a existência dele? E quando nós olhamos para a natureza, nós vemos alguns princípios da natureza. E este é o primeiro: tudo que existe tem uma explicação. Veja o que declara o matemático Leibniz. Por que existe algo ao invés de nada? Por quê? Leibniz conta a seguinte história. Imagine que você estivesse no meio de uma floresta e de repente você visse uma bola suspensa, uma bola de cristal brilhante. De repente, você pergunta: o que é isso? Ah, é uma bola. Mas como? Como ela veio parar aí? Por que ela está aí? Ah, isso apenas existe, não tem explicação. Como assim? Agora multiplique isso. E o universo? Ah, não, isso aí sempre esteve aí, não tem explicação. Tudo no universo tem explicação, menos o próprio universo. Tudo que você olha, para onde você olha, tem uma causa. Só o próprio universo não tem. Que coisa! Que coisa! Se há uma explicação para a origem do universo, ela deve estar em algo anterior à existência do universo. Mas isso seria o nada. E o nada não pode ter feito tudo, isso é lógica. Isso é ciência, lógica é ciência. Então eles dizem simplesmente: ah, não sei. E dão um salto de fé. Não sei explicar, não tem explicação. Que coisa! Tudo tem explicação. Se você chega à sua casa e de repente, do nada, você fala: nossa, do nada brotou um pé de acerola aqui. Não, não foi do nada. Não foi. Talvez alguém comeu uma acerola, jogou ali uma semente. Talvez o vento trouxe. Mas tem uma explicação. Não foi do nada. Tudo tem uma explicação nesse universo. Tudo tem explicação. Há uma lei, a lei da biogênese, que prova que vida gera vida. Toda forma de vida só existe a partir de outra vida. Isso é ciência pura. Ciência pura. Antes disso, durante
séculos, os cientistas acreditavam em geração espontânea. Ou seja, eles acreditavam que a não-vida poderia gerar vida. Eles acreditaram que seres vivos poderiam surgir de matéria inanimada. Eu explico. Eles acreditavam que de uma pedra poderia sair um cavalo. É sério. Eles acreditavam que de carne podre, morta, poderia surgir seres vivos, larvas, vermes, bactérias. De camisas sujas, apodrecidas, surgiriam ratos. E os caras ensinavam isso, sabia? Olha, vai para sua casa, deixa lá uma camisa podre, não sei o quê. Você vai ver, vai nascer um rato dela. É sério. Aí vinham os ratinhos, né? Oh, meu Deus! O ratinho saiu da camisa. Mas isso tinha a ver com Aristóteles. Um dia, um cientista, Francesco Redi, falou: não, está errado. A não-vida não pode gerar vida. Só pode haver vida se houver uma vida anterior a esta vida. E o que ele fez? Ele fez um experimento. Esse aqui. Dá para vocês verem aí? Ah, né? Acho que dá. Vê se eu aumento aqui. Aumentei? Ele colocou pedaço de carne, ou seja, a carne está morta ali, tem um boi ali mais, tem um pedaço de carne, em 3 recipientes. E fechou um, o segundo ele fechou com um gás, e o terceiro ele deixou aberto. E o que aconteceu? Aquele pedaço de carne, o terceiro frasco aí, que estava aberto, moscas vieram, pousaram ali, soltaram seus ovinhos e depois, então, havia larvas. Mas, e o recipiente fechado? Se a não-vida gera vida, no recipiente fechado, deveria também surgir larvas, mas não surgiu. Ele então já sepultava ali, mas a comunidade científica ainda não se conteve. Falou: não, mas aí você fechou ali o ar e tal, e os micro-organismos, e papapá. A comunidade científica não ficou satisfeita. Eles continuavam dizendo que micro-organismos poderiam surgir espontaneamente. Organismos maiores, eles diziam: não, tá bom, né? Esses não conseguem, mas micro-organismos que estão aí no ar, esses não podem, esses podem ser gerados espontaneamente. E hoje a gente sabe muito bem disso, que existe vida aqui. Vida ruim, negativa, por exemplo, os vírus da vida, mas existe. Ok. Então veio um cientista chamado Louis Pasteur. E o que Louis Pasteur fez? Ele provou que vida só pode surgir a partir de outra vida. Ele fez o seguinte experimento. Ele pegou um frasco de vidro com um gargalo comprido, derreteu o gargalo fazendo uma curvinha assim. Daí a experiência chamada do pescoço de cisne, parecendo um cisne. O que ele fez? Ele colocou um caldo nutritivo nesse frasco. E ferveu, até esterilizar o frasco. De maneira que ali dentro não existia mais vida, não existia nenhum tipo de micróbio, nada. Só que aí foi o pulo do gato dele. Com essa curvinha, evaporou o caldo e se condensou lá, uma parte dele se condensou lá na ponta, de maneira que entrava ar, mas micróbios não entravam, não conseguiam passar, mas o ar passava, mas esterilizado ali. E aí o que ele fez? Deixou aquilo ali. Então lá dentro não tinha mais nenhum micróbio, certo? Morreu tudo. Se a teoria da geração espontânea fosse verdadeira, haveria vida ali, daquele caldo nutritivo, mas não aconteceu. Aí o que ele fez, depois de um tempo? Quebrou a ponta do gargalo. E o que aconteceu? Quando ele quebrou, aí então o ar entrou, os micróbios entraram e se proliferaram ali. Ou seja, a partir daí, seres vivos que estavam no ar entraram e se multiplicaram e se proliferaram ali. E com isso, ele sepultou de uma vez por todas, e é conhecido até hoje, ninguém jamais conseguiu refutá-lo, é a lei da biogênese. Só vida pode gerar outra vida. Mas aí, os cientistas também não satisfeitos ainda dizem: não, mas a gente não sabe como o primeiro ser vivo veio. Está vendo de novo? Tudo neste mundo, toda a realidade, como declara Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. A ciência diz: toda forma de vida existente
ela veio a partir de outra vida. Agora, o primeiro ser vivo, aí eles não sabem explicar. É claro, vem de Deus. Ele é a razão de toda a existência. Daí então, veja esse silogismo, que está errado. Eu queria ter colocado ali um embaixo do outro para vocês. Primeiro, tudo que existe tem uma explicação para existir. Tudo que existe tem explicação para existir. Se o universo existe, ele tem uma explicação. E essa explicação só pode ser Deus, é lógico. O universo existe. Logo, Deus tem que existir. Você existe por causa de seus pais, a árvore porque alguém a plantou, e as primeiras substâncias materiais tiveram origem em algo. O nada não pode ter feito o tudo. Ou seja, a única explicação lógica é que existe um ser necessário. É necessário. Eu posso não estar no dia do seu nascimento, mas é suposição lógica que você teve um pai, ainda que eu nunca o vi, porque é necessário que seja assim. E para que toda forma de vida exista, é necessário que um ser vivo, inteligente e poderoso possa criá-lo. Por isso que mesmo filósofos como Platão e Aristóteles, que não acreditavam no Deus bíblico, criam que era lógico supor que tem que existir um Deus. Para Aristóteles era o primeiro motor primordial, o primeiro motor imóvel, que era um ser eterno, não causado. Deus não teve causa, Deus não teve início. Somente um ser imaterial poderia criar a matéria, essa matéria que tem início, meio e fim. Somente um ser que não teve início. E é isso que a Bíblia declara sobre Jesus, sabia? Olha o que a Bíblia declara sobre Jesus. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus. Essa é a explicação de quem Deus é. Deus não nasceu. Deus não teve começo. Toda a matéria tem. Portanto, a única explicação lógica e racional para explicar a matéria é um ser imaterial. Só um ser imaterial, livre dos elementos da matéria, que é maior do que a matéria, para poder ter criado a matéria e toda a forma de vida. Isso é lógica pura. No princípio, diz João, o Verbo estava com Deus, e tudo o que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que existe existiria. É o que declara a palavra do Senhor. Segundo, tudo que foi criado tem uma causa. Tudo que foi criado. Note, Deus não foi criado. Por isso Deus não tem causa. Mas tudo que foi criado tem uma causa. Você já deve ter ouvido isso lá na escola. A lei de causa e efeito. Como eu expliquei agora há pouco. Esse pé de acerola aqui, do nada. Não, tem uma causa. Tudo tem uma causa. Lei da causa e do efeito. Se tem um efeito, teve uma causa, algo que moveu, que gerou, que possibilitou esse efeito. A bola entrou no gol porque teve alguém que chutou a bola. O carro saiu de movimento porque alguém acelerou. Todo efeito tem uma causa. O alface, você pode explicar a existência do alface, de uma árvore. Agora, tudo no universo tem uma causa, menos o próprio universo, a origem dele. Não sei explicar, dizem os cientistas. A explicação mais comum dada pelos cientistas é do famoso Big Bang, uma grande explosão que teria acontecido há mais de 13 bilhões de anos, partindo de um único ponto do tamanho da cabeça de um alfinete. Nesse pontinho do tamanho da cabeça de um alfinete estava contido toda a matéria, a energia, o tempo e o espaço. E aí houve uma explosão, isso se expandiu em energia, e aí então, glupt, surgiram as galáxias, o universo extremamente organizado, assim. Ainda que isso fosse verdade, e a energia? Porque se tudo que tem um efeito tem uma causa, qual foi a causa que pôs esse pontinho do tamanho da cabeça do alfinete em movimento? Aqui. Isso aqui é a lei da inércia. Esse objeto só pode se mover porque há uma força sendo exercida sobre essa Bíblia. E aí, qual força foi exercida sobre aquele pontinho? Qual é a lei da inércia? Se nenhuma força for exercida sobre essa Bíblia, ela ficará aqui para sempre, paradinha aqui. Se o vento não empurrar, se um ser humano não empurrar, isso é lei da inércia. E aí, quem movimentou o primeiro pontinho?
Ainda que fosse assim, de um pontinho saiu todas as coisas, eu não acredito nisso. Ainda que fosse assim. E a energia? E quem moveu isso? E esse primeiro pontinho veio da onde? Essa primeira matéria? Eles não explicam. Eles não explicam. Einstein acreditava que o universo era estático. George Lemaitre e Alexander Friedman, eles acreditavam que o universo estava se expandindo. O astrônomo Hubble, em 1929, com seu telescópio, concluiu que o universo estava mesmo se expandindo, aumentando. Agora veja, se as galáxias estavam se afastando, em algum momento elas estavam mais juntas. Todo o universo, então, estava concentrado em um único ponto, é o que eles dizem. E ali, então, eles chamam de átomo primordial, a sopa cósmica. Toda a matéria, toda a energia, todo o espaço, tudo que a gente vê hoje, todas as galáxias, o nosso sistema solar extremamente complexo, tudo estava contido ali, nessa sopinha cósmica. Que coisa, né? Que coisa. Eles também, os cientistas, dizem o seguinte, que o universo caminha para uma morte térmica. Ora, que um dia tudo vai desaparecer. Eles também dizem o seguinte, olha, a matéria ela é infinita, ela não nasceu, ela não teve um início. A matéria sempre existiu infinitamente. Veja bem, se a matéria é infinita, ela nunca nasceu, e o universo caminha para a morte, por que ele já não morreu? Se ele já existe há milhões e milhões de anos, ou nem milhões, nunca teve início, por que já não deixou de existir? É umas coisas que eles não têm explicação. Um teólogo chamado Al-Ghazali, um teólogo muçulmano, fez um silogismo. Primeiro, tudo que começa a existir tem uma causa. Segundo, o universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. Quem é essa causa? Quem é essa causa? Um filósofo chamado Arthur Schopenhauer chamou isso de falácia do táxi. Que falácia do táxi? Essa ideia que os ateus dizem, olha, tudo que existe tem uma explicação, menos o próprio universo. Tudo que existe tem uma causa. Tudo que foi criado tem uma causa, menos o próprio universo. Que coisa! Ele disse o seguinte, você não pode dizer que tudo tem razão de existir e tirar o universo fora disso, dispensar com um aceno de mão. Não tem, porque nós estamos falando aqui. Gente, nesses 2 anos, eu acho que vocês já conseguiram ver que cientistas são homens como qualquer um de nós, que mentem e se enganam. Vocês viram, porque não tem lógica nisso aqui, né? Academia, mata. Busão lotado, ninguém morre de Covid. É óbvio, vocês perceberam. Vocês perceberam que não tem nada de ciência pura ali. O mito do homem, do cientista, sem paixões, sem corrupções. Vocês lembram que eu falei para vocês da indústria do açúcar que pagou milhões para que os cientistas mentissem? Dizendo que era a gordura apenas que trazia, que engordava as pessoas. Lembra disso? Não, apenas pastores e políticos que mentem, que enganam, que são corruptíveis. Cientistas são essas pessoas, elas são livres de toda tentação, de toda corrupção. Vocês viram. Aí eles dizem, não, tudo tem uma causa, tudo tem uma explicação, menos o próprio universo. Por quê? Porque nós estamos dizendo, vocês são ignorantes e fiquem quietos aí. Mas não tem uma explicação para isso? Não tem, nós estamos falando e acabou. Lembra do Chicó, do O Auto da Compadecida? Ele conta lá um monte de mentira. Umas coisas assim das mais cabeludas, sabe? Que não tem lógica nenhuma. E aí o amigo dele pergunta, mas como que isso aconteceu? Não sei, só sei que foi assim. Né? Não sei. Gente, é o Chicó, é o cientista. Não sei, é assim que foi e acabou. Toda a matéria existente tem uma causa, menos o próprio universo. É um negócio que... cientista tem hora que parece maconheiro, né? Maconheiro, as coisas surgem do nada, assim, né? Ele está lá olhando lá, daqui a pouco ele era uma pessoa, ele vê duas, não é? Ou eu não sei se o maconheiro tem tanta alucinação, mas é um drogado, não é? Cientista também, vê muitas coisas. Outro argumento a favor da existência de Deus, a ordem na criação. Lembra meu argumento? Os céus proclamam a glória de Deus. A ordem da criação. Platão e Aristóteles criam em Deus por conta da ordem do universo. É um preceito lógico. Por meio apenas do universo, eles não conseguiriam
descobrir o Deus bíblico, mas é uma questão de lógica, porque em Romanos, Paulo fala isso, que a criação testifica sobre a existência de Deus. Deus se revelou por meio da criação, não de maneira plena, mas se revelou. E aí, o cientista Marcus Eberlin, ele dá uma explicação, ele dá uma definição de como os cientistas dizem que o mundo foi criado através do Big Bang. Veja a explicação dele. Ele definindo o que é o Big Bang, essa explosão que gerou todas as coisas. O nada, para nada, por nada, pega o nada e faz o tudo. Uma nuvem gasosa em expansão de hidrogênio e hélio contra o nada. Reorganiza-se e forma estrelas, planetas, o sistema solar, extremamente sincronizado. Uma Terra exatamente na distância correta do Sol. Um Sol que emite luz, 99% no visível, 1% de ultravioleta para matar as bactérias. Mas há muita ultravioleta, então temos a camada de ozônio. Aí coloca uma lua do lado. Naturalistas dizem que um astro colidiu com a Terra e glupt, surgiu. Formou uma lua, mas a lua tem o diâmetro certo, a distância certa, a gravidade certa para inclinar a Terra em 23 graus, não 24, 25, 19, tem que ser 23. Aí temos as estações, a lua cria as marés perfeitamente e por aí vai. Mas tudo isso por acaso. Tudo isso por acaso. Veja isso aqui. Veja o sol. Aproxime-o um pouco e todos nós morreríamos queimados. Afaste-o e todos nós seríamos congelados. Aumente-o, diminua-o, não haveria vida na terra. Ou seja, o sol é exatamente do jeito que ele tinha que ser para que fosse possível haver vida na terra. Acaso? Mas você tem que ter mais sorte ainda, porque a lua também. A lua, ela é exatamente do jeito certo para que exista vida na terra. Ela faz a terra girar como um peão, isso provoca as estações, as marés e regula as chuvas. Aproxime-a e tsunami todos os dias. Distancia e a água apodrece, não há vida na terra. Mas tudo isso foi por acaso, né, gente? Tudo isso milimetricamente balanceado. Tudo por acaso. E o tamanho da terra? Um planeta menor não haveria gravidade o suficiente para reter todos os gases necessários para a vida humana. 2/3 de hidrogênio e 1/3 de oxigênio. É o que nós precisamos. É a medida exata e perfeita para que exista vida. Um planeta maior, haveria tanta gravidade que você morreria sufocado. Mas tudo isso, gente, tudo isso veio da explosão, tá? Tudo isso veio de uma explosão. Explodiu tudo. Faz a experiência na sua casa lá, gente. Quando você tiver... Sabe quando você estiver querendo reformar a sua casa? Não tiver dinheiro? Você faz o seguinte, explode tudo. Espera uns milhões de anos, você vai ver, vai estar tudo arrumadinho lá. As horas dos dias. Se os dias fossem mais longos ou mais curtos, não haveria vida na terra. Dias mais longos, calor escaldante. Nada sobreviveria. Frio congelante na madrugada. Ah, mas o milagre dos bilhões de anos, né? Explodiu e os bilhões e bilhões de anos. O milagre dos bilhões de anos, onde peixe vira dinossauro, o caos gera ordem e vida não inteligente gera vida inteligente. O milagre nos bilhões e bilhões de anos. Eu lhe dou todos os bilhões de anos que vocês quiserem. O tempo, o acaso, o vento não produzirão uma casa, só uma casinha. Vamos falar de uma casa, vai? Uma casa, organizadinha, com tudo no seu devido lugar. Olha, você pode dar todos os computadores e os bilhões de anos que você quiser. Nenhum chimpanzé vai compor um soneto de Shakespeare. Não precisa nem disso, não. Não vai nem compor uma porcaria de Paulo Coelho. Não vai. Não adianta, não tem coisa, não tem tempo e bilhões de anos que dê jeito nisso. Lembra do que eu sempre conto para vocês? Do mito lá da casa abandonada? Você chega a uma casa abandonada e você não sabe quem fez. Você chega lá, você não vê ninguém. Mas o que você supõe? O que é mais lógico? Não, teve uma explosão aqui. E aí? Por coincidência, passava um carro, um caminhão de uma casa de material de construção bem na hora. Essa explosão levantou tudo, sabe? O
telhado, tinha telha lá dentro, tinha cimento, tinha ferro, tinha areia, tinha pedra, tinha tudo lá. Aí houve uma explosão exatamente na medida certa, mas uma explosão que não queimou e não destruiu os elementos ao mesmo tempo. Tem que ter isso também. E aí, de uma maneira miraculosa, essa explosão fez com que a areia se grudasse à água, ao cimento. E sozinho, tudo isso se juntou. E aí, automaticamente, isso foi, por si só, se empilhando em tijolos, levantou a parede. E aí os fios também começaram a passar tudo através dessa explosão, gente. Os fios, sabe, encanados ali, passados certinho, tudo corretamente. A lâmpada, ela tem que estar bem no meio, sabe? Bem no meio, mas ela parou no meio. Eu estava lá no gasto esses dias, né? E aí, eu não sei se ele é crente, não sei se ficou com vergonha, e ele falando, olha, tem aqui um ácido, mais uma outra substância química, as duas funcionam certinho, em perfeito equilíbrio. Alguém pôs isso aí, senão não funcionaria o seu estômago. Que coisa, não? Mas é assim que eles dizem que aquela casinha lá que ninguém nunca viu, ninguém viu quem fez. Aí eu chego e dou uma explicação mais simples. Olha, eu acho que foi uma pessoa, né, que criou isso aí, né? Uma pessoa inteligente, né? Seu idiota. Você é um animal. Você é um imbecil. Você é um imbecil. Diz o tolo no seu coração. Não existe Deus. Diz o tolo no seu coração. Para terminar, para mostrar que o ateísmo é uma estupidez, sendo ateu é irracional dizer que não há vida após a morte. O que é racional? Dizer que Guaratinguetá é vazia, nossa cidade, que não existe ninguém aqui sem nunca ter visitado Guaratinguetá ou conhecido alguém que visitou Guaratinguetá, sem nenhuma foto, nenhuma imagem de Guaratinguetá, simplesmente sem nenhum conhecimento sobre Guaratinguetá, dizer Guaratinguetá não tem ninguém. É isso que é o ateísmo em relação à vida após a morte. Eles nunca foram lá e eles não conhecem ninguém que voltou de lá. Então, como eles podem dar conhecimento científico? E o conhecimento científico ele é baseado na experimentação. No experimento, tem que observar. Como eles observam o pós-morte? Como que se pode obter conhecimento do pós-morte? Só é possível de maneira lógica através do testemunho de alguém. Só. Nós temos, que é o testemunho dos apóstolos. Porque eles conhecem um homem que voltou de lá. Aí vocês podem dizer, não, mas e se os discípulos mentiram? Como eu já preguei em outras mensagens, não é possível, logicamente, que eles tenham mentido. Mas ainda que fosse. A lógica em acreditar no testemunho de alguém que viu algo, que foi ao lugar. Que lógica há dar uma definição sobre um lugar que você nunca viu e que você não conhece ninguém que foi lá? Onde há lógica nisso? Isso é um salto de fé no escuro. O ateísmo é pura fé. E fé na irracionalidade. Ou seja, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia. Sem voz, por toda a terra se faz ouvir. Deus existe. O Senhor é mais real do que esse ar que você não vê, mas que te mantém de pé agora. O Senhor é a verdade. E ser crente é ser inteligente. Vamos ficar de pé?